Fala galera, aqui é o Guerreiro e estamos aqui com a nossa última revisão crítica de Termodinâmica 1 do curso de Engenharia Química da UERJ. Tudo que é bom acaba e essa aí é a nossa última questãozinha, né? Ela é uma questão um pouquinho maior que as outras, vocês podem dar um pause aí, o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? E ela é uma questão bem interessante que envolve vários conceitos. Começando como sempre, vamos lá, né? Primeiro a gente vai ver as hipóteses, né? A primeira hipótese que o nosso coleguinha fez, mesmo sem perceber, mesmo sem deixar isso bem explícito, né? A gente, vendo a resolução, percebe que ele fez isso, foi que ele usou o volume constante do tanque. E isso tá o quê? Tá certo, porque o tanque é um sólido. Então, se o tanque é um sólido, a variação de volume dele vai ser bem pequena. Então, tá show isso aí. Né? A gente pode desprezar. E aí, uma coisa que ele já escreve, já deixa bem mais claro, que o trabalho é igual a zero. Isso está também correto. Por quê? Primeiro, o volume é constante, então não tem trabalho de expansão ou de compressão. E ele não fala nada sobre um agitador, para ter um trabalho de eixo, por exemplo, no nosso tanque, né? Beleza? E aí a última coisa que ele fala é sobre desprezar energia potencial e cinética. A gente vai ver melhor o porquê disso na frente. Mas está certo também, porque o nosso sistema não está em movimento. Continuando aqui, ele fala o seguinte agora, que a temperatura final é igual à temperatura da corrente de entrada. Isso aí já vai estar errado. Porque, olha só, a gente tem o nosso volume do tanque constante, né? E aí a nossa pressão vai aumentar. Vai de 0,1 até 10 bar. O que acontece? Como é que a pressão está aumentando? Por quê? Porque a corrente, né, a corrente de entrada vai fornecer uma energia para você conseguir aumentar essa pressão. Então, quando ela fornece energia, ela vai perder um pouco de calor, né? Então, ela vai perder um pouco da temperatura dela. A temperatura vai ser menor que 400 graus Celsius. E também, essa temperatura vai ser maior que 50 graus Celsius, que é a temperatura inicial do meu tanque mais massa inicial de vapor, que é a parte inicial do sistema. Beleza? E, bom, por causa disso, a gente acabou de ver que o calor igual a zero também está errado, né? Porque a gente vai ter uma transferência de calor do vapor para o tanque para a gente poder ter essa mudança de temperatura e de pressão. Ok? Bom, continuando, o que a gente pode dizer de fato sobre o calor? Lei zero da termodinâmica. Ele fala que não tem troca com o meio externo. Então a soma dos calores vai ser zero, né? E quais são esses calores? O calor do tanque mais o calor do vapor. Ok, galera? E aí, por último, ele vai fazer o quê? Ele faz um balanço de massa. E aí a gente sabe que dm sobre dt é igual a vazão de massa de entrada, né? Já que a gente não tem saída, só tem entrada no problema. E isso está certo. Continuando aqui. Bom, agora a gente vai ter o que, galera? A gente vai ter o nosso balanço de energia. Tem esse monstrão aí, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Olha só, aqui a gente tem, né, a nossa variação de energia do sistema como um todo. Lembrando que o U e o H são energia interna e entalpia específicas, tá, galera? Quilojoule por quilograma. E aí, bom, como a gente já tinha comentado, olha só, no sistema ele está parado, né? Então velocidade vai ser zero e variação da energia potencial também vai ser zero, ok? E aí para a corrente, né? Isso aqui vai ser desprezível, beleza? Porque a velocidade e a variação de energia potencial vão ser muito pequenas frente à entalpia, que é o que a gente está usando de fato, beleza? Lembrando que a entalpia é porque a gente já considera o U mais o PV de entrada e de saída, né? Do escoamento, ok? Então a gente sabe também que o trabalho é igual a zero, como a gente acabou de ver. E aí a gente pode substituir também que o MI é dmdt, né? Para a gente ficar com todo mundo em função de dmdt como já está aqui. Substituindo tudo isso, olha só, fica bem mais fácil essa equaçãozinha, né? Só que a gente ainda não quer ela em função do dt. A gente quer o quê? Que é só a massa, que é só o calor. Então a gente faz o quê? Dá uma integrada aqui, né? Integrada boa. Nossa, ficou horrível, mas enfim. A gente integra tudo isso em função de dt, tá bom? E aí, esse H é uma constante, beleza, galera? Integrando tudo isso aí, o que a gente vai ter? Vários deltas bonitinhos que a gente adora, bem mais fáceis de trabalhar, né? Bem mais aconchegante essa expressão aqui. Então, ó, a gente tem essa expressão, lembrem dela que a gente vai usar ela mais na frente. Em seguida, o que acontece? O nosso coleguinha ele quis trocar energia interna para entalpia. A gente pode fazer isso, eu também prefiro fazer isso, mas dessa maneira está errado. Por quê? Da definição de entalpia a gente sabe que H é igual a 1 mais PV. Né? Então se a gente aplicar delta para todo mundo, fica ΔH igual a ΔU mais delta de PV. Como o V do tanque ele é constante,
ele sai do delta, beleza? Só que aí, o que acontece? A pressão está variando, né? A gente viu que ela varia, essa pressão aqui. E aí, esse ΔP não vai ser zero. Se ele também não vai ser zero, a gente não pode usar aquela expressão que a gente viu aqui, que ele usou, beleza? Então, lembrem disso aqui, que a gente vai poder usar isso aqui para substituir, ok? Continuando, né, a gente já viu sobre o calor um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho mais dele. A gente sabe que o calor do vapor, né, é igual menos o calor do tanque. Mas como é que a gente pode escrever o calor do tanque? O calor do tanque é igual a mCp ΔT, né? E aí a gente tem o menos que já estava ali da expressão inicial, ok? E aí, pô, mas por que a gente usa CP e não CV, né? Cara, porque é um sólido, né? O tanque ele é um sólido, então o CP e o CV vão ser bem parecidos, tá bom? E aí, substituindo tudo isso aqui naquela equação que a gente viu, que eu falei para vocês guardarem, olha só, isso aqui, né, é o que estava, isso aqui tudo era o ΔU, beleza? Isso aqui era o calor isso aqui, né, era o calor que a gente tinha do vapor, e aqui aquele outro termo que a gente tinha, beleza? Então a gente só substituiu, botou eles aqui, e agora vamos abrir esses deltas, né? Então olha só como é que fica quando a gente abre esses deltas. A gente tem que o MH final vai ficar MH final, né? E o que é o M final? É a massa que entrou mais a massa inicial, vezes o H final que eu chamei de H, menos o M0H0, né? E aí eu passei esse V do tanque ΔP para o outro lado, né? E aí como tinha um menos V do tanque, ficou mais V do tanque. E aí o ΔP, que é P menos P0. E aí esse outro menuzinho que tinha aqui, né? Esse menuzinho aqui, eu botei ele para dentro do ΔT. ΔT é o quê? T menos T0. Então como ele botei ele para dentro, ficou T0 menos T. E esse termo aqui que a gente já tinha, que era o H ΔM. Só que o que é o ΔM? É a variação de massa, que é a massa que entrou, ok? Bom, continuando, olha só, a gente vai dividir todo mundo por V do tanque, porque olha só, a gente não, teoricamente, né, a gente não sabe a massa de entrada, o M0 a gente também não sabe, o H0 por enquanto assim, a princípio não sabemos, a gente sabe o T0, o CP, massa do tanque, então vamos dividir todo mundo por V do tanque para ficar mais fácil. Bom, dividindo todo mundo pelo V do tanque, o que a gente tem, né? A gente tem as seguintes expressões que são interessantes, olha só, isso, isso e isso aqui, beleza? Bom, que é isso? Olha só, a gente sabe que volume específico é o V ocupado sobre a massa. Então, a massa sobre o V ocupado é 1 sobre o volume específico, né? Justamente o contrário. Então, olha só que interessante. A gente sabe que esse primeiro cara aqui é 1 sobre o volume específico final, porque é a massa final sobre o volume. E esse cara aqui é 1 sobre o volume específico inicial, que eu vou chamar de V0. Beleza? E aí, usando essas duas equaçõezinhas aqui, eu vou botar elas mais na frente para a gente ver de novo. A gente pode chegar também na relação de M1 sobre V do tanque. Uma outra coisa é o seguinte, no problema ele diz pra gente que M0 é bem pequeno. Então a gente pode desprezar o M0, tá? E aí, se a gente despreza o M0, a gente vai perder aqui um pouquinho de precisão na questão. Mas olha como é que ficaria, né? Sem perder a precisão, a gente tem isso aqui, tá? E a gente tem essa expressãozinha aqui. E a gente chega que o M1 sobre V do tanque é exatamente isso aqui, tá? Que é o 1 sobre V final, o V específico, né? Menos 1 sobre o V0 específico inicial, né? Se a gente desprezasse o M0, o que ia acontecer? A gente ia perder esse cara e esse cara, beleza? Ia perder dois constantes. E como é que... Com ou sem M0, a resolução é exatamente a mesma, a gente só vai ter uma constante, um número a mais ou a menos. Como é que a gente faz? Olha só, a gente sabe P, P0, a gente sabe o H0 e o V0 se a gente for usar, a gente sabe o H1, a gente sabe todo mundo, menos quem? Menos o H, o V e o T, tá? Só que o H e o V são funções de T. Por que a gente sabe todo o resto, né? Porque se a gente usar H0 e V0, a gente tem... Por que a gente sabe eles? A gente tem P0 e T0. Se a gente tem P0 e T0, só olha na tabela, a gente vai ter o H0 e o V0, ok? No máximo, a gente vai precisar fazer uma interpolação linear, mas a gente já tem esses dados. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer o Newton-Raphson, né? A gente vai passar todo mundo para o mesmo lado, querer igualar essa função a zero,
e aí vai dar o primeiro chute da temperatura. Lembrando que toda vez que a gente for dar um chute, a gente vai ter que mudar o nosso H e o V. Então toda vez que a gente der um chute, a gente vai ter que olhar a tabela para ver o H e o V e provavelmente fazer uma interpolação linear para poder achar isso, beleza? Como é que se dá o chute, João? Então, a gente quer que todo mundo fique como vapor, para a gente não ter problema de liquefação, condensação, né? Perdão. Então, o que a gente faz? A gente sabe que nessa pressão, a temperatura de saturação é 179. Chuta o primeiro de 180. Se o primeiro chute der 180 e começar a subir, beleza, você está safe, pimba. Mas se começar a descer, aí você vai ter um probleminha a mais, você vai ter que dar mais uma olhada na equação. Nesse caso, ele começa a subir, a temperatura final vai ser de 196 e alguma coisa, e aí a gente não vai ter nenhum problema desse. Mas um bom chute é de 180 por causa disso, tá bom? Até porque de 180 para 196 é pouca coisa, e aí a gente acha o T. Quando a gente acha o T, a gente acha o H e o V, que a gente chutou também, né? E aí, bom, a partir disso a gente vai fazer o quê? Achar o MIN. A gente pode usar isso ou não, né? Lembrando que a gente pode usar a aproximação do problema, mas a gente não precisa. E aí a gente acharia o MIN aqui bem tranquilamente. Beleza, galera? A questão é isso aí, ela é bem chatinha nessa parte do Newton-Raphson. É bem trabalhosa, mas ela não é difícil, tá? São várias pequenas partes que vão gerar o todo. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Mandem pra rapaziada se gostaram e até um dia. Valeu!